Fala aí galera, beleza? Hoje nós vamos trabalhar com procedures e funções. São pequenos módulos, como se fosse um programinha que pode receber ou enviar dados ou executar um procedimento. Tá? Pode retornar valores, é muito usado para achar cálculos, para fazer pesquisa de um cliente. Então você estrutura esses blocos e você, em vez de criar várias linhas de código, uma função, por exemplo, com 50 linhas, em vez de você usar em cada saída de componente, escrever 50 linhas de código, não. Você escreve uma vez só, declara ela como uma função e depois você chama essa função com uma linha e ele executa as 50 linhas de código. Então, vou mostrar para vocês na prática como funciona isso. Vamos lá. File, New, Application. Tem nosso form principal. De padrão, nós já vamos mudar aqui, ó. Seleciona o form, vai no objeto inspector, em caption, vamos mudar o título da janela, vai ser aula 006. Vamos descer até name e mudar o nome do formulário. FRM, que é o padrão que eu uso para formulário. Principal. Beleza? Até aqui, tranquilo, é o que nós já vimos. Vamos salvar esse projeto, criar uma pasta aula 006. Como vai chamar o nosso projeto? Aula 006. E a nossa unit, onde vai ficar o nosso código fonte, é a principal, que é o mesmo nome do formulário, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar uns edits aqui. Pra gente ver na prática como funciona. Vamos colocar uns labels. O caption do label eu vou colocar lá custo. Vamos colocar outro label aqui. Lucro. Em percentual. E aqui nós vamos colocar venda, valor de venda. No edit nós vamos mudar aqui na propriedades dele o name, vai chamar edt custo. Esse vai chamar edt vendas. Opa, lucro. Esse último edt venda. Na propriedade de cada um deles, na propriedade text, eu vou apagar o conteúdo, que eu não quero que exiba nada, tá bom? Vamos lá. Vou criar dois botões. O primeiro botão, ele vai calcular o valor de venda. E o segundo acha percentual do lucro. Tá? Vamos salvar aqui. Como que eu crio uma função? Uma função é criada de duas formas. Ou ela é private ou ela é public. Se ela for pública, o que acontece? Se você tiver um programa estruturado aí com N formulários, cadastro de cliente, cadastro de produto, cadastro de fornecedor, se for pública, vai funcionar como se fossem as variáveis em todo o sistema, em qualquer forma que você estiver.
Se ela for privada, só vai funcionar nesse form que nós estamos, tá bom? Então, nós vamos fazer ela private para começar. Para ficar mais fácil, eu abri na minha planilha como que eu acho o preço de venda. Tem uma fórmula. Eu fiz aqui no Excel para você poder entender melhor. Então, assim, o preço de venda ele é o custo vezes o lucro, que dá o total de venda. Lembrando que aqui o lucro ele está inteiro, ele vai ser fracionado porque ele é um percentual. Então no nosso programinha basicamente ele vai ficar assim, ó. A fórmula é essa, tá? Custo vezes o lucro dividido por 100 mais custo novamente. Vamos comentar aqui no Lazarus, ó. Function. Não, primeiro eu vou comentar ela. Essa função aqui é acha o preço de venda. Como que nós vamos construir uma função? Primeira coisa, se a função começa com function, ok? O nome do seu formulário, que é o TFRM principal, o ponto e o nome da função. Como vai chamar a nossa função? Acha a venda. Tá? Não, calcula a venda, melhor. O que a nossa função precisa receber para ela poder calcular o preço de venda? No mínimo, ela precisa do custo e do lucro. Quando nós falamos em criar uma função, nós já aqui, ó, nós já declaramos a variável. Que variável que eu vou precisar? Ser custo e ser lucro. Ela vai ser do tipo quê? String. Por que ela vai ser do tipo string? Porque o edit text é uma string, então eu vou converter lá. Mas ela podia, por exemplo, ser float, né, numérico inteiro, enfim. Então vamos lá. O que ela vai retornar essa função? Depois que você fecha o parênteses aqui, ela vai retornar. Eu quero que retorne também em string. Então ela vai retornar string. Ponto e vírgula para finalizar. Begin e end, que início e final, tá? Vou copiar essa linha do function form principal aqui para private, porque nós só vamos usar nesse form. E vou apagar essa parte de form aqui, ó, porque o programa já entende, eu estou declarando a função. Legal? Essa linha aqui, para ficar mais organizado, eu vou colocar aqui dentro, ó. Bom, primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que transformar, eu vou ter que criar minhas variáveis numéricas, porque eu estou recebendo ela tudo em texto. Ser lucro e ser lucro, tá? Ser custo e ser lucro, tudo string. Então eu vou precisar de uma n custo, n lucro, n venda, que é o valor de venda, ela vai ser real. Vamos começar a validando as variáveis, tá? Lembra da aula passada? Eu vou usar o try e o except. Se n custo conseguir converter, como que eu converto string para real? str to float, c custo. Se ele conseguir converter, ele vai receber o valor que você digitar. Se não, o custo vai receber 0, tá? Mesma coisa nós vamos fazer com o lucro. N lucro vai receber o C lucro convertido para float. Se ele não receber, ele vai ser 0.
Tá vendo como nós estruturamos aqui? Para não ficar muita linha nesse try except só de validação, eu posso fazer isso, ó. Vai funcionar da mesma forma. E visualmente vai ser mais fácil de entender quando eu for validar, ó. Então aqui converte o custo, converte o lucro. Tudo que você colocar depois do barra barra é o comentário, tá? Na hora de compilação ele é ignorado. Feito isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o valor de venda. Então, o N venda vai ser igual ao quê? Lembra da nossa fórmula aqui, ó. Se quiser, você copia ela. Depois eu vou deixar lá na descrição do vídeo, daí é mais fácil, tá? Então, é o N custo vezes o N lucro dividido por 100 mais N custo. Como que eu vou resultar isso? Eu faço result, o result é responsável por retornar o valor da função. Result, só que eu vou ter que retornar em string. Então, como que é? Float to str, o N venda, tá bom? Vamos minimizar aqui, ó, salvar. Recapitulando o que nós fizemos, nós criamos a primeira linha de código. O nome da função é calcula venda. Eu vou receber como parâmetro o C custo e o C lucro em string e vou retornar string. Eu vou converter de string o custo de string para float, para numérico, e o lucro também vou converter. Assim que eu converter, o venda vai ser o quê? Igual ao custo vezes o lucro dividido por 100 mais o valor de custo. Tá? É como se fizesse na calculadora. Para retornar, como eu retorno uma string, então eu tenho que converter de float para toStr. Vamos compilar para ver se deu certo? Então, preço de custo, R$350. Lucro, 80%. Calcular o preço de venda? Não calculou. Sabe por que não calculou? Porque aqui no botão, agora que você vai aprender como usar a sua função, clicando 2 vezes no botão, vai abrir para você digitar a linha de código. Em vez de você digitar tudo isso, uma função pronta você pode usar para diversos programas. Então você só vai digitar a função. Como que é o nome de sua função? Calcula a venda. Observe que ele já faz parte do seu Delphi. No Ctrl barra de espaço. Ele já informa que eu tenho, ele me avisa que eu tenho que formar o custo e o lucro em string. Então, calcula a venda. Qual que é o custo? É o edt custo.text. O que é esse dt.custo.text? É o nome do seu edit. Passou o mouse aqui, ó, edt custo. A propriedade, quando você digita, ele vai ficar armazenado no text. Tá bom? Olha ele selecionado aqui. Vírgula. Segundo parâmetro, tá vendo que está em negrito aqui? edt lucro. Ponto. Se eu não colocar o ponto text, não vai funcionar, beleza? Se eu fizer só assim, e vou compilar para você ter uma ideia, ele também não vai funcionar. Por quê? Porque aqui você mandou executar a função, só que você não mandou salvar em nenhum lugar o retorno dela. Como vai chamar o retorno dela? Esse campo aqui, ó, edt venda.text. Então é edt venda.text igual ao resultado do calcula venda.
Então você tem um produto que custa R$70, você quer um lucro de 50%, calcula o valor da venda, ele vai dar 105. Vamos abrir uma calculadora aqui. Vamos lá. 70 mais 50% é igual a 105. Se fosse 100%, calcula a venda, 140. Viu como é fácil? Vamos partir para a próxima? Que função que nós vamos criar agora? Ao contrário. Por que vamos criar uma função ao contrário? Pelo seguinte. Vamos de novo. O custo vai ser 123,36 mais 50%. 50 não, vamos colocar 65% de lucro, calcular a venda. R$123. Observe que eu não estou usando a vírgula aqui, pessoal, porque ainda o meu Linux está com os números formatados padrão Estados Unidos, tá? Então o decimal é o ponto. Como é só um teste, depois eu vou explicar para vocês como fazer isso. Então calculo o valor de venda. Ele calculou para 203. Supondo agora, por que eu quero achar o lucro? Eu não quero que mostre no meu programa fique R$203,3295. Eu quero arredondar para 205 e achar esse lucro. Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos criar uma outra função agora. Lembra lá da minha planilha do Excel? Como que funciona para você achar o delta e o custo? Você vai pegar o venda menos o custo, dividir pelo custo e multiplicar por 100. Como antes, para facilitar, nós vamos copiar aqui. Vamos lá para o Lazarus. E acha percentual. Vamos lá de novo. Então, como que começa criando uma função? Function, o TFRM principal, que é seu formulário, acha custo, acha lucro, abre e fecha parênteses, vai retornar uma string. Dentro do parênteses, o que você precisa então? Venda e o custo, tá? Então você precisa do C venda e o do C custo. Dá um begin end, início e final. Copia essa linha. Vamos lá, ó. De novo em private. Copia a linha que você dá o nome da sua função e remove o nome do formulário. Voltamos lá embaixo. Eu vou precisar do que aqui? Das mesmas variáveis. Tá? E vamos precisar converter. Que valor que nós vamos ter que converter? O custo e a venda. Então vamos mudar aqui de lucro para N venda. Converte a venda. Legal? Então, vamos lá. O N lucro vai ser o quê? Olha a nossa fórmula aqui. Vai ser o N venda menos o N custo dividido por N custo vezes 100. Como que eu vou resultar isso? Result float to str N venda. Tá pronta a nossa função. Tá? O que nós temos que fazer agora? 2 cliques no acha lucro. Que campo que vai receber o cálculo do lucro?
esse campo aqui, como ele chama, EDT lucro. Viu a importância de mudar o nome dos objetos? Senão ia ficar edit 1, edit 2, edit 3, muito difícil assim. Então, mais fácil alterar o nome para o campo correto. Então, o EDT lucro.text vai receber a função, o resultado da função acha lucro. Se venda, então é edit, vou ter que passar o parâmetro edit venda.text e o edit custo.text. Legal? Vamos compilar agora para ver se dá certo. Opa, declarei errado aqui. Aqui recebe string também. E lá na nossa função também. F9. Faltou um ponto e vírgula. Que erro é esse em ligar o caractere? Então vamos lá. Custo 123,52 com lucro de 65%. Vou calcular a venda, vai 203,808 centavos, certo? Só que eu não quero isso. Eu quero que fique 205 redondos. 0,00 para não dar erro aí no seu programa. Então agora eu vou achar o lucro. Não deu certo, galera. Por quê? Ah, porque eu mandei resultar a venda. Eu tenho que resultar o lucro, né? De novo. 123,87 com 65% de lucro vai dar 204,38. Mas eu quero arredondar para 205,00. Achar o preço de lucro. Então, esse é seu preço de lucro. Legal? Para ser mais fácil assim, ó. R$60 o produto com 70%, 72% de lucro. Calcula a venda, vai dar 103,2. Daí você fala assim: ah, não, 103,20. Eu quero que seja só R$100. Vamos achar o lucro de R$100 para 60? Então é um 66666. Legal? Se você colocasse aqui os R$120, que é 100% de 60, acha o lucro 100%. Se colocasse 90, achar o lucro vai ser 30%, ou melhor, 50%. Tá bom? Valeu? Então essa é função. Então você pode criar função para buscar produto, função para somar, para dividir, para multiplicar, para achar custo, para achar venda. Serve para N coisas e em qualquer parte do programa você não precisa mais codificar tudo isso. Uma função pronta vale para o programa inteiro. Tá? Então por isso, se tiver um form lá na frente, um outro form que você precisa achar um custo, você vai usar só essa parte da função e vai jogar no objeto que você necessitar. Olha como você ganha muito tempo criando funções, tá bom? Bom, agora nós vamos aprender a criar os procedimentos, procedures. O que você faz? Os procedimentos praticamente são quase iguais às funções, só que ela não retorna variável, tá? Então ele executa um bloco de código, mas não tem esse retorno aqui, ó, vai retornar string, inteiro, falso, nulo, verdadeiro. Simplesmente ele faz acontecer. Vou dar um exemplo bem simples. Botão limpa. Limpa campos, tá? Não tem nada aqui. O que vai ter nessa procedura? Nesse procedimento? Como que vamos fazer? Comece a escrever ele. Ctrl / de espaço, já vai aparecer aqui, tá? Mesma coisa, nome do seu form.
forma principal. Como vai chamar? Limpa campos. Não preciso de parâmetro nenhum aqui. Início e final. Begin end. Tá? Vou declarar aqui em cima da mesma forma que eu declarei as outras funções. Você viu que mudou o nome. Eu não passo parâmetros aqui, tá? E ele não tem retorno de string nenhuma, nem se é verdadeiro ou falso, tá? Quando executar essa função limpa campos, o que ele vai fazer? No campo edit custo.text, ele vai receber um texto em branco. Mesma coisa no lucro e na venda. Tá bom? Então, clicou uma vez aqui no limpa campos, vai executar esse procedimento. Como que chama o procedimento? Limpa campos. Olha que simples. Então, você pode colocar qualquer bloco de código. Ele pode fazer, você pode fazer um update na sua tabela de base de dados, entendeu? Vamos executar aqui. Então, eu preenchi o campo aqui. Calculei o valor da venda. Se eu quiser arredondar aqui, eu acho o custo, o lucro. Se eu quiser limpar campos, ó, clico em limpar campos. Na hora que eu clico aqui, ele executa esse procedimento, esse bloco de procedimento limpa campos e passa os novos parâmetros para o campo texto. Galera, é o seguinte. Se você usa Linux, tá? Ele gerencia diferente do Windows as variáveis regionais aí. Se você usar, lembra que no começo nós usamos o ponto? Ele vai dar erro aqui. Ou melhor, se nós usarmos a vírgula aqui no Linux, ele vai dar erro. Tá vendo? Ele fala que não é um valor aqui que tem um ponto flutuante. O que vai acontecer isso? Nós vamos ter que usar, porque no Brasil nós não usamos o ponto como o separador de decimal, nós usamos a vírgula. O que você vai ter que fazer? Clique aqui no seu formulário, daí você vem aqui no inspetor de objeto, eventos, ó, eventos onCreate. No onCreate você vai ter que digitar exatamente o que está aqui, tá bom? Você vai... O que vai acontecer aqui? Ele vai formatar como padrão a moeda como real, a casa decimal como 2, tá? O separador decimal como ponto e vírgula e a data como mês, dia e ano. Se você for ver no exemplo anterior ao que nós fizemos e fizemos um cálculo de data, nós usamos a data no formato americano, com o separador com hífen, tá? Então, a partir do momento que nós criarmos o formulário dentro do Linux, quem está com o Windows não precisa fazer isso, tá? Mas se você fizer, não tem problema, que aqui ó, ele já fala, se for compilado em Linux, ele vai corrigir isso daqui para nós, tá? Então, como ele corrige, a partir de agora, compilando, ó, 123,54 com lucro de 54,5%, já não deu mais o erro. Tá bom? Então, a partir de agora, tá funcionando com a vírgula e com a data padrão nacional aqui. Fácil, né? Bom, tá aí a videoaula número 6. Se você gostou, curta aí, dá uma força, comente os vídeos, tá? Abraço, até mais.